Olá, meus alunos do terceiro ano do ensino médio da Escola Estadual João Alves de Melo. Muito bem-vindos a mais um ano letivo. É um prazer ter vocês aqui. E, infelizmente, não está sendo da forma que a gente deseja, que seriam nossas aulas presenciais. E sim, vamos fazer nossas aulas de forma remota. Assim, o motivo todo mundo já sabe, né? Que devido ao coronavírus, que é um vírus muito agressivo, um vírus perigoso, e devido a isso, a gente tem que preservar nossa vida, a vida de vocês, alunos, porque no momento que as aulas forem liberadas, para que possamos ficar numa sala de aula com 30, 40, 50 alunos, nós sabemos que o risco é muito maior para que alguém seja contaminado e contamine os outros que estão estudando junto. Além de ter o perigo de levar esse vírus tão perigoso para sua casa, para sua família. Então, eu espero que vocês entendam o porquê das aulas remotas e procurem o máximo também se cuidar. E breve, não sei, eu acredito que depois que a vacina chegar para todos, isso irá dar uma amenizada. Mas vocês previnam-se, vocês estão no terceiro ano agora, vocês têm muitos sonhos para realizar, vocês têm uma meta a atingir na vida, que é uma faculdade, e isso, para que vocês cheguem até aí, vocês têm que estar bem. E para estar bem, vocês têm que pensar em vocês e pensar no outro, certo? Então, vamos dar início hoje com o tema Semana de Arte Moderna de 1922. Assim, eu costumo falar para todos que eu estou fazendo esses conteúdos de uma forma bem simplificada, para que não tenha, por enquanto, aquela exigência tão grande, porque nós sabemos as dificuldades de todos, né? Às vezes até em questão do acesso também à rede social, à internet. Então, assim, vocês procurem também pesquisar sobre esse assunto e sobre as atividades, de acordo com as aulas que eu for dando, as atividades vão ser colocadas nos grupos de cada turma, certo? Então, vamos dar início à nossa aula de arte, sobre Semana de Arte Moderna de 1922. Semana de Arte Moderna de 1922. Foi o marco oficial do modernismo brasileiro. A Semana de Arte Moderna aconteceu em São Paulo e reuniu artistas das mais diversas áreas no Teatro Municipal de São Paulo ao longo dos dias 13 e 18 de fevereiro de 1922. Apresentações musicais e conferências intercalavam-se às exposições de escultura, pintura e arquitetura, com o intuito de introduzir ao cenário brasileiro as mais novas tendências da arte. Isso quer dizer que tinha um grupo de vanguardistas, no qual incluíam vários artistas brasileiros que já eram renomados aqui no Brasil e outros até fora do país,
como Tarsila do Amaral, Anita Mafaldi, de Cavalcante, Mário de Andrade, Oswaldo de Andrade. Então, que eram escritores e pintores, e também escultores. Então, eles se reuniam numa espécie de boteco, sempre, assim, existia um grande preconceito das mulheres estar no meio desses homens. Então, geralmente na calada da noite, sem que a sociedade visse, as mulheres também iam para lá para falar de artes, porque cada um era um artista. Então, eles iam falar de artes e eles começaram a entender que a arte já estava num patamar de mesmice. E eles queriam mudar esse estilo, eles queriam mudar, eles queriam mostrar para o Brasil que a arte não era só aquilo, aquele tradicional de sempre. Aquelas pinturas romancistas, aquelas artes muito que na época para eles já estava ultrapassada, apesar de belas e apesar de muito valorizadas, que também eles se inspiraram em alguns desses grandes pintores para chegar onde eles chegaram, mas eles queriam uma coisa nova, modernizar a arte do Brasil. Então, eles descobriram que na Europa, a vanguarda europeia estava também fazendo um tipo de reunião, um tipo de oposição à nova arte, à arte antiga que tinha, que era vista pelo público. Então, nesse caso, o que é que eles disseram? A Europa, os pintores mais modernos, por isso que chama de arte moderna, eles estão querendo mudar o estilo artístico para uma coisa diferente, uma coisa que chocasse. Porque, além disso, seria uma forma de protesto que ia mudar totalmente a visão da arte no Brasil. E na Europa já estavam alguns artistas novos, já estavam também com esse pensamento. Então, eles começaram a ter a mesma ideia e foram criando força entre eles. E a partir daí, eles resolveram fazer uma semana de arte moderna totalmente diferente do que se via nas exposições, que era apenas chegar e observar. O que é que eles fizeram na Semana de Arte Moderna? Eles fizeram umas apresentações gerais das artes, coisa que nunca tinha acontecido no Brasil. Eles colocaram show de músicas, exposições de esculturas, declamação de poemas, além das suas artes, dos seus quadros expostos para as pessoas apreciarem. Mas aí a imprensa, que era uma imprensa muito era conservadora, o que é que a imprensa fez? A imprensa, antes da exposição, ela já começou a falar mal do que seria essa Semana de Arte Moderna. Tipo, a imprensa queria dizer que esses artistas brasileiros que queriam inovar a arte no Brasil, eles iriam estragar a beleza da arte. E nisso conseguiram convencer a população que aquilo iria ser uma espécie de baixaria e não uma coisa relacionada à arte bela, que era a arte tradicional. Por quê? Porque a arte tradicional ela era apreciada principalmente pela classe rica, pela classe milionária. Então, isso eles estavam entendendo, a imprensa estava querendo mostrar para o povo que ia empobrecer a arte, essa forma de arte diferenciada, moderna, que os artistas brasileiros estavam pensando em apresentar ao público. Como eu falei, eles foram influenciados pelas vanguardas europeias
e pela renovação geral do panorama da arte ocidental. Ocidental quer dizer a parte da Europa mais famosa, né? Como Itália, a França, principalmente, que são riquíssimas em artes. Esses escritores, pintores, escultores, intelectuais e músicos uniram seus esforços para apresentar suas produções ao grande público. Quando ele fala intelectuais, isso quer dizer que são aqueles grandes escritores, pensadores como Oswald de Andrade, como Mário de Andrade, que são intelectuais no sentido de criatividade da escrita, de criar, de escrever livros maravilhosos. A reunião das tendências estéticas que tomavam forma em São Paulo e no Rio de Janeiro desde o início do século, a Semana de Arte Moderna também revelou novos grupos, novos artistas, novas publicações, tornando a arte moderna uma realidade cultural no Brasil. Como foi essa Semana de Arte Moderna? Entre os dias 11 e 18 de fevereiro, o Teatro Municipal permaneceu aberto para visitação em seu saguão. Instalou-se uma exposição de pintura e escultura. Eles já colocaram as pinturas e esculturas, quando o público chegasse, já dava de cara com essas obras. Então, as pinturas, principalmente de Anita Malfatti, de Cavalcante, Vitor Brecheret, entre outros, escandalizaram o gosto do público brasileiro, nada acostumado com as formas apresentadas, propostas pelo modernismo. Então, como eu falei, para eles essa nova arte era um escândalo, porque eles usaram tendências diferentes, aquelas coisas meio como de monstros, como aqueles desenhos tipo cubismo, que é uma arte que você precisa interpretar, porque aparentemente ela parece feia, mas ela tem uma estética maravilhosa, que é a forma que a arte é feita. Então, eles eram acostumados muito com aquelas Mona Lisa, a Santa Ceia, aqueles quadros bem de reflexão, de apreciação, só apenas que aparentavam o belo. Mas não que esse não fosse belo. Podia até ter uma imagem surpreendente, uma imagem que não fizesse bem aos olhos, mas era uma arte da estética belíssima, como eu falei. Representação proposta pelo modernismo, ela fez com que eles não fossem aceitos. A imprensa já tinha feito, né, a propaganda negativa do que ia ser essa Semana de Arte Moderna, e isso, na realidade, aconteceu. Os primeiros dias, teve muitas vaias. O pessoal ia, mas quando chegava lá, era crítica, saía falando mal. E quando os artistas chegavam, eram vaiados, porque os artistas precisam de aplausos, merecem aplausos, mas o que eles receberam foram vaias. Mesmo assim, eles não baixaram a cabeça. Teve muita agitação e durante a semana só ia aumentando. O que acontecia? Todos os dias ia um grupo de pessoas conservadoras para a frente do Teatro Municipal vaiar os artistas que chegavam, com cartazes, com tudo, totalmente oposto ao que eles estavam apresentando lá. Essas apresentações teve declamações, poesias, que são das partes dos intelectuais, e conferências, que aconteceram dias 13, 15 e 17 de fevereiro. Principais artistas de Semana de Arte Moderna de 22. Na arquitetura, foi Antônio Moya e George Pritzembel. Os escritores, que são os pensadores, que são os intelectuais da arte, e aqui, como estamos falando precisamente da arte moderna, foram Alphonse Chimie,
Agenor Barbosa, Álvaro Moreira, Elísio de Carvalho, Graça Aranha, Guilherme de Almeida, Luiz Aranha, Mário de Andrade, Menotti Delpétia, Oswaldo de Andrade, Ronald Carvalho, Sérgio Milé e Tácito de Almeida. Desses daí, todos foram destacados, tiveram fama. Mas o que mais se destacou no cenário nacional, os que mais se destacaram foram Mário de Andrade e Oswaldo de Andrade e Menotti Delpétia. Os outros tiveram sucessos, mas esses, como tudo, todas as artes, sempre tem alguém que se destaca. Então, esses dois foram os que mais se destacaram. Aliás, esses três, com o Menotti Delpétia, junto com Oswaldo de Andrade e Mário de Andrade. Os escultores. Sim, um detalhe. Nesses escritores, observem que tem apenas uma mulher, Graça Aranha, porque era muito fechado esse ciclo de artes, esse meio das artes era muito fechado para mulheres. Tinham artistas maravilhosos, escritores maravilhosos, mas tinha que ter coragem para dar a cara a bater, porque a sociedade não aceitava mulheres nesse meio, não aceitava que mulheres tivessem essa inteligência de ser intelectuais, de ser artistas. E essas mulheres todas que estão aqui nessa Semana de Arte Moderna, elas são mulheres que enfrentaram o preconceito contra elas. Ou seja, elas tinham um lado feminista. Vamos e pronto. Vamos lá e pronto. Então, há os escultores, né? William Harder, Hildegardo Leão Veloso, Vitor Brecheret. Os músicos. Tem que ter música, né? Porque é um todo. A música é a primeira arte. Mais para frente, a gente vai falar um pouco sobre isso. Com todas as turmas, eu falo sobre música, teatro, dança, porque essas três artes ela não pode faltar em nenhuma turma. Então, a música é a primeira arte, considerada a primeira arte, a principal arte. Mas todas são artes maravilhosas. Então, músicos: Alfredo Gomes, Hernan Braga, Frutuoso Viana, Guiomar Novaes, Heitor Vilas-Lobos, Lucília Guimarães e Paulina de Ambrósio. Eles quem fizeram a parte musical, a parte da festa em si, da Semana de Arte Moderna de 22. Agora, os que mais se destacaram nessa Semana de Arte Moderna de 22 foram os pintores, porque eles usaram as formas de quadros mais chocantes do que as pessoas eram acostumadas a ver. Anita Mafalte, Antônio Paim Vieira, Emiliano de Cavalcante, Ferdinand, John Grais, Vicente do Rego Monteiro, Ian de Almeida Prado e Zina Aita. Então, esses pintores, eles criaram sua arte especialmente para Semana de Arte Moderna de 22, que foram arte em forma de protesto. Você vendo aparentemente, ela é uma arte simples, mas para eles, que eram acostumados com Leonardo da Vinci, com Michelangelo, com Rafael, com Georges Seurat, esses grandes pintores do tradicional, da arte mais paisagista, eles se chocaram com aquela arte que tinha algo que não tinha nada a ver com isso. Então, aqui nós temos Tarsila do Amaral. Inclusive, ela não está naquela lista, mas ela foi uma das criadoras
da Semana de Arte Moderna de 22. A Tarsila do Amaral, ela era uma pintora feminista e que fazia artes diferenciadas do que as pessoas eram acostumadas a ver. E Tarsila do Amaral, ela foi casada com o intelectual Oswald de Andrade. Então, aqui nós vemos uma arte dela apenas porque essa mulher está aqui pintada com esse pescoço de fora, essa forma. Isso aqui para eles era uma arte feia, pobre. Apesar da estética ser linda, né, toda bem feita, maravilhosa a arte da Tarsila. Aí Tarsila o que é que fez? Expôs lá a sua arte, o chapéu azul, foi vaiada, foi criticada, disseram que era horrível, que aquilo era um desrespeito, colocar uma mulher assim. Apesar do nu, na arte europeia, o nu sempre foi usado. Mas no Brasil, eles não aceitavam. O nu aqui era considerado uma falta de respeito. Bastava ter uma pessoa com aparecendo alguma parte do corpo, uma mulher, no caso. Aí ela, depois de algum tempo, mais precisamente em 1928, ela cada vez foi tentando chocar mais e criou a obra O Abaporu, que mais para frente vocês também vão conhecer essa obra de Tarsila do Amaral, que foi aí que chocou a população brasileira. Mas isso é mais para frente. Aqui é Oswald de Andrade. O que que acontece? Oswald de Andrade, ele fez... Oswald de Andrade, que foi o marido de Tarsila, ele era um grande escritor, né? Como eu já falei. E ele escreveu a obra Macunaíma, que tem um filme, que tem até um filme sobre essa obra dele. E Macunaíma foi um grande sucesso, mas também foi um grande choque para a sociedade esse filme. O que acontece? Esse filme, ele fala de uma representação cultural brasileira. Depois de algum tempo, eu vou passar esse filme aqui para vocês assistirem. Ou então algumas cenas para depois eu fazer um trabalho relacionado a ele, certo? De Cavalcante. Olha, vejam aqui. De Cavalcante também fez uma arte fez o seu quadro, pintou o quadro Pierrette, 1922. Exatamente. Aqui, ó, as costas de fora, braços, uma mulher vestida de Pierrot, né? Pierrette, que Pierrot é o masculino, mas com as partes de fora. Então, um quadro totalmente moderno, diferenciado do que a população brasileira era acostumada a ver. E vejam que são quadros lindos, mas as pessoas não aceitaram. Só que eles pensaram o seguinte: vamos fazer isso, eles vão fechar eles vão fechar a exposição e não vai ter mais nada. Vamos acabar com a exposição. Só que o contrário. Depois de algum tempo, já nos últimos dias, eles começaram a aceitação. Já vaiaram menos, já criticaram menos. E quando terminou a Semana de Arte Moderna, esses pintores ficaram mais famosos do que eles já eram. Os que não eram conhecidos, foram pintores novos, entraram para a seleção dos melhores, aqueles seletos, os grandes pintores brasileiros. Então, o que acontece? Eles passaram a ficar famosos também
internacionalmente. Essa Semana de Arte Moderna de 22, ela é conhecida em todo o mundo como o marco da arte no Brasil e também no mundo, porque depois da Europa foram eles que deram o passo para mudar o estilo de arte que existia. A arte considerada mesmice. Eles foram inovadores da arte no Brasil. Então, a Semana de Arte Moderna, de uma certa maneira, nada mais foi do que uma evolução de novas tendências totalmente libertadas, nacionalista, em busca de uma identidade própria e de uma maneira mais livre de expressão. Não se tinha, porém, um programa definido. Sentia-se muito mais um desejo de experimentar diferentes caminhos do que de definir um único ideal moderno. Então, eles queriam algo realmente que pudesse chocar, que pudesse definir eles como os grandes revolucionários da arte brasileira. Então, meus alunos, qualquer dúvida que vocês tiverem, eu estarei por aqui para tirar a dúvida de vocês, certo? As atividades relacionadas, acho que eu falei no início, vão ser colocadas no grupo ainda essa semana, o mais rápido possível. E eu espero que vocês tenham gostado da aula, entendido um pouco. Como eu falei, vai ser algo mais. Não quero uma coisa, por enquanto, tão extensa, porque a gente sabe a dificuldade que vocês também passam, né? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.